Bragantino não quer largar a mão de Matheus Gonçalves. Vamos falar sobre isso, tem informação e também sobre o De La Cruz, sobre o Wendel e várias outras notícias do Mengão. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, porque o teu like é muito importante pra gente seguir crescendo aqui no YouTube, belezinha? Então vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo. E a Conmebol vai ter que depositar na conta do consórcio Fla-Flu R$1.250.000 pela realização da final da Copa Libertadores da América no Maracanã. Então não foi de graça não, meu amigo, né? Flamengo e Fluminense vão receber esse dinheiro, que certamente deve ficar lá na conta do consórcio que administra o Maracanã, para atender as demandas do estádio, que não são baratinhas não, é caro pra caramba. Só pra você abrir o Maracanã é caro pra caramba. Mas vamos seguir aqui, galera. Titular do Flamengo, o zagueiro Léo Pereira, comentou em entrevista ao portal Globoesporte.com os pontos positivos e negativos da temporada tão conturbada de 2023. O defensor destacou a dificuldade nas atividades com os técnicos que passaram pelo clube em 2023. Aliás, o Felipe Luiz comentou isso, né, lá no Charla Podcast. A gente repercutiu hoje mais cedo, às 5h30 da manhã, as declarações do Felipe Luiz sobre o Sampaoli, sobre o Paulo Souza, que é da outra temporada, nem é dessa temporada. Tá aqui, ó. Acho que a gente teve um ano difícil, principalmente nas chegadas de um técnico novo. Cada técnico que chega, a gente tem uma adaptação ao trabalho até pegar o que o técnico quer. Isso é complicado. Com o Tite foi um pouco mais fácil pela clareza que ele passa no trabalho dele, mas com o Vitor e o Sampaoli foi um pouco difícil. Agora, indo para o lado bom, depois que a gente teve uma sequência de vitórias, acho que o Flamengo ficou fortalecido e a confiança vem. Só a vitória não é o suficiente. O Flamengo tem que estar disputando o título e vencendo, completou o Léo Pereira, né? Tem entrevista na íntegra lá no portal Globoesporte.com, né? Os jogadores do Flamengo expondo os problemas do Flamengo, uns mais, outros menos. Felipe Luiz já parou de jogar, né? Agora pode falar tudo que tem pra falar, né? Ele deu outras declarações lá no Charla Podcast também, que eu achei bastante interessante, tá? Pra quem não conferiu, confere lá na íntegra também no canal dos caras, porque os caras mandam muito bem, lá o Betão, né? Juntamente com o Bruno Cantarelli. Tá aqui que o Felipe Luiz falou sobre reformulação no Flamengo. Olha só, o próprio jogador falou isso. Precisa sim ter essa reformulação. Esses jogadores novos vindo para o Flamengo para competir, realmente para botar aperto no Pulgar, no Ayrton, no Gerson, no Arrascaeta, todos eles precisam sentir que estão com uma ameaça. Porque isso eleva o nível, disse o Felipe Luiz. Ele fala mais aqui. Precisa vir gente nova, precisamos sair, eu precisava sair do Flamengo. Lideranças nós temos que trocar, é importante. Outros líderes têm que surgir, que agora não são líderes, mas vão surgir com a nossa saída. Porque isso é natural, é o ciclo da vida, falou o Felipe Luiz. Você vê como o Felipe Luiz, cara, é lúcido, né? Ele é bem claro. Ele é bem direto, com ele não tem essa história de ficar rodeando para falar alguma coisa. Se ele tiver que falar, ele fala mesmo. E para mim, na minha avaliação, teria o perfil ideal para ter um cargo no departamento de futebol do Flamengo. Mas é aquilo que eu já falei e é aquilo que o próprio Felipe quer para a carreira dele. Ele quer ser treinador, tudo bem, mas quem sabe poderia ser um diretor técnico, um diretor de futebol, mas ele teria que ter autonomia. Não adianta deixar o Felipe Luiz ali. Ah, fica aí, Felipe. Quem toma as decisões é só o Braz, é só o Landim. É óbvio, é a mais alta patente do clube. Mas o Felipe também teria que ter autonomia. Se não tem autonomia, não adianta de nada. Né? Vamos progredir. E nem ele quer, se não tiver autonomia, que já vazou aí. Galera, não é uma postagem relacionada ao Flamengo, mas uma postagem que influenciou o Flamengo. O Leandro Pedro Voaden, um dos árbitros mais icônicos da arbitragem do Brasil em atividade, decidiu se aposentar dos gramados.
Aos 48 anos, o profissional aceitou o cargo de presidente da Comissão de Arbitragem da Federação Gaúcha de Futebol e está fora dos gramados. Cara, o Voaden sempre foi um árbitro muito polêmico, um árbitro que tomava, às vezes, várias decisões ruins, mas depois, quando ele foi ficando mais velho, ele foi ficando mais experiente, né, tomando decisões. Que eu nunca gostei no Voaden, que ele era um árbitro, gostava de aparecer no jogo, sabe? Dava o cartão amarelo, pá. Na Europa você vê os caras apitando o jogo, o cara pega o cartão, toma, acabou. Ele não é o protagonista do jogo. Protagonistas são os jogadores, é o torcedor que tá fazendo a festa nas arquibancadas. O bom árbitro é aquele que passa despercebido. Mas tá aí a informação. Leandro Pedro Voaden não apita mais jogo do Flamengo, nem de nenhum clube do futebol brasileiro e mundial, porque se aposentou, tá? Galera, meus amigos, o negócio é o seguinte, segundo Globesport.com, a nova diretoria do Corinthians tem um sonho de tirar o Gabigol do Flamengo. Chegou ao clube paulista que o atacante quer deixar o rubro-negro, mas a informação não é confirmada pela equipe do Gabigol. A informação que eu tenho é que o Gabigol quer continuar no Flamengo, a informação que outros companheiros de imprensa também têm é que o Gabriel quer continuar no Flamengo. Essa história de Corinthians aí é mais... A multa do Gabriel é de 100 milhões de dólares, o Corinthians não tem esse dinheiro para pagar. Ah, mas tá em fim de contrato. Mas é só pro ano de 2025. Isso se não renovar o contrato, que eu acho que vai renovar. Não sei se vai ser por esses moldes, tá? Mas agora sai a informação no Globo Esporte que o Corinthians tem um sonho de ter o Gabriel. Então vai ficar no sonho. Por mim, fica no sonho, porque eu acho que o Gabriel merece uma segunda chance no Flamengo. Vamos lá, galera. O Grêmio, rapaz, além de Internacional e Botafogo, o Grêmio demonstra interesse na contratação de Everton Ribeiro do Flamengo. Time gremista buscou informações e aguarda a definição da situação do jogador rubro-negro. Além dos gaúchos, São Paulo, Botafogo, Inter, entre outros, acompanham os passos do meia. A gente passou a informação mais cedo, ou então ontem à tarde, né, que o staff do Everton Ribeiro teria ficado irritado com o Flamengo por conta da proposta do Flamengo, que foi apenas de 1 ano e coisa e tal. Se mantém na mesma, não tem atualizações em relação a isso, só tem esse interesse aí do Grêmio na contratação do atleta, né? O Renato Gaúcho já trabalhou com o Everton Ribeiro, vamos ver como vai se finalizar essa história aí. Vai lembrar que ele tem contrato até o dia 31 de dezembro com o Flamengo. Passou do dia 31, não renovou, ele não é mais jogador do Flamengo e pode ir de graça para qualquer outra equipe. Apesar de eu achar que esse negócio de graça é subjetivo, que ele já entregou demais ao Flamengo. Vamos lá. Globesport.com, informação do grande Fred Gomes e do Caemota. Após empréstimo, Matheus Gonçalves está de volta ao Flamengo e Red Bull Bragantino avalia a proposta de compra. Os caras querem continuar com o Flamengo. Aí muita gente está preocupada. Pedrão, mas aí não tem opção de compra? Não tem essa história. Matheus Gonçalves já é do Flamengo. A questão, ele já voltou do empréstimo. No dia 8 de janeiro, ele tá no CT Ninho do Urubu treinando com o Flamengo. Aí o Bragantino teria que fazer uma proposta pro Flamengo ver e pensar se aceitaria. Aí tá aqui. O rubro-negro entende que a joia vale entre 20 a 25 milhões de euros, 105 a 132 milhões de reais, mas nem cogita abrir conversas para vender. A ideia é que Tite avalie o atleta na pré-temporada 2024. O pensamento é que ele será útil. O Bragantino, por sua vez, considera que os valores são altos e pensa fazer uma oferta menor por uma parte dos direitos econômicos do meio atacante de 18 anos. O Flamengo não pensa em vender e nem tem que pensar em vender. Porque eu tenho certeza que lá no Bragantino vão lapidar o Matheus Gonçalves e daqui a pouco ele vai estar valendo muito mais. O garoto tem 18 anos de idade. Vai evoluir muito, vai fazer 19, vai fazer 20. Com 20 e tantos anos ele está arrebentando.
E aí eu lembro, o Claudinho, que hoje arrebenta lá no Zenit da Rússia, todo mundo quer o Claudinho, Claudinho pra cá, Claudinho pra lá, ele era do Corinthians. O Claudinho jogou a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior contra o Flamengo, que o Flamengo venceu o Corinthians, né? Se eu não me engano, foi no ano de 2016, eu acho. O Corinthians abriu 2-0 para cima do Flamengo, o Flamengo empatou nos pênaltis, acho que até o Claudinho perdeu o pênalti, o Flamengo venceu o Corinthians na disputa de pênaltis. Não sei se foi 16 ou se foi 18, acho que foi 16, né? Teve outros anos que o Flamengo, mas esse ano do Claudinho foi 16. E aí o Claudinho não deu certo lá no Corinthians, não aproveitaram. Bragantino foi lá, ó, pô, pegou, não sei se antes ele passou foi para outra equipe, enfim, mas Bragantino foi lá e contratou, arrebentou no Bragantino. Por quê? Porque lá tem um trabalho profissional de futebol. Lá eles gostam do jogador jovem para potencializar, para depois vender para a Europa. E aí se vender o Matheus Gonçalves para lá, vai acontecer a mesma coisa. Olha o que eu tô falando para vocês, é bom de bola. Matheus Gonçalves, não vou dizer que é cracaço de bola, é o novo Messi, não, mas é bom de bola. Olha o que eu tô falando. Vamos lá. Galera, informação aí da jornalista Raíssa Simplício, beleza? Né, o Flamengo como instituição, né, as pessoas que comandam o futebol do Flamengo junto com o Tite já se reuniram ontem, na sexta-feira, para debater chegadas e saídas, né, uma das reuniões mais importantes que definiu a pré-temporada do Flamengo, e a ideia do Flamengo é discutir com o River Plate sobre De La Cruz já a partir da próxima semana, tá? Então na próxima semana a gente já deve ter algumas novidades em relação a isso. O clube quer ter o uruguaio já na reapresentação do elenco no dia 8 de janeiro, numa segunda-feira. Diretoria está muito confiante na contratação do Meia. O Meia deseja vir para o Flamengo, é jogador consolidado, vale a pena pagar a multa rescisória, independente do valor que seja, 16, vai baixar para 14, vai baixar para 12. Ele joga demais, está jogando demais nas eliminatórias e na próxima semana, né, segunda, terça, quarta-feira, a gente já deve ter alguma atualização em relação à situação do De La Cruz. Então fiquem atentos para a gente passar certinho a informação para vocês. Uma outra situação que volta a surgir no Flamengo é do meio-campista, do volante, o Wendel, galera. Ex-jogador revelado pelas categorias de base do Fluminense, passou pelo Sporting Lisboa de Portugal, atualmente joga na equipe do Zenit da Rússia, tá aí. O Wendel, o Flamengo tentou a contratação dele no meio do ano. Só que ficou naquele disse-me-disse, vai, não vai, o Zenit não aceitou negociar o jogador e acabou que o Flamengo não conseguiu contratar. Na ocasião, o próprio Wendel disse para empresários e amigos que nessa janela ele iria para o Flamengo. Negociação não deu certo no último período de conversas e ele deixou o recado. Chegamos perto. Na próxima eu vou para o Flamengo. Segundo informações, ele é Flamengo desde criança. Aliás, a maioria dos jogadores que o Fluminense cria lá e joga lá, depois eles falam que são Flamengo. Lá, quando eles estão no Fluminense, eles não falam, evidentemente, mas depois sempre eles são Flamengo. Parece ser o caso do Wendel e ele falou isso aí. Ah, Pedrão, ele falou isso da boca pra fora e coisa e tal. O que acontece é o seguinte, segundo informação do Júlio Miguel Neto, o Wendel volta a ser pauta no Flamengo nesse momento, porque o volante é aguardado por familiares para festas de final de ano no Brasil, mais precisamente no Rio de Janeiro. Ele deve se reunir junto à sua equipe e também com a diretoria do clube para realinhar o que já tinha sido tratado no meio do ano. O rubro-negro tentará um acordo com o Zenit da Rússia pelo atleta e da Europa, né, do Marcos Braz junto com o Bruno Spindel, para tratar diretamente da negociação com os russos, não está descartada. O jogador é a primeira opção para reforçar a posição de volante no Flamengo. Pedrão, mas não tem o De La Cruz. De La Cruz também faz a volância.
Mas o Flamengo quer o De La Cruz muito mais para ser um meia, né? O Flamengo quer um meia e o Flamengo quer um volante. Lateral direito, lateral esquerdo e zagueiro. Que no caso, o que está na mira aí é o Léo Ortiz, que também deve se resolver na semana que vem. E aí, à época, o Zenit queria 20 milhões de euros para liberar o jogador do Flamengo. O Flamengo esticou a corda até 15 milhões de euros. Os caras não liberaram. Pedrão, mas não vai pagar lá à vista o De La Cruz? Como é que vai contratar o Wendel? Olha, o Flamengo tem dinheiro caixa. O presidente do Flamengo já disse aos jornalistas que a gente vai para cima no mercado. É evidente que não vai botar o clube em risco financeiro, mas vão para cima no mercado. 16 milhões de dólares pelo De La Cruz, aí tem 20 pelo Wendel, enfim, não sei como é que vai ficar as negociações, mas o Flamengo vai para dentro no mercado. E o nome do Wendel é um dos favoritos da diretoria para assumir a posição de volante. E aí, essa ida à Europa do Marcos Braz e do Spindl, que deve acontecer, pode acontecer, também é para tratar das outras posições. Tem a lateral direita, que nesse momento se falou em Gilberto do Bahia, que eu sinceramente não vejo como uma boa ideia. É mais fácil ir lá no Sevilla tentar um acordo pelo Montiel, lateral argentino, teve na final da Libertadores de 2019, né? Na lateral esquerda, para o lugar do Felipe Luiz, né? O Flamengo deve tentar a contratação do Alexandro, né? Lá da Juventus, mas outros nomes estão na pauta rubro-negra. Para volante, a peça que se encaixa nesse momento é o Wendel. Para o meio-campo, nesse momento que se encaixa, é o De La Cruz. E para a zaga do Flamengo, no momento, é o Léo Ortiz, tá? Pelo que a gente vê de movimentação nos bastidores do Flamengo para reforçar essas posições. E a gente vem aqui naturalmente, né? Vem conversando e trazendo as informações para vocês, tá? Meu querido, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações rubro-negras.